Shabbat Shalom. Queridos, Parashá Hayé Sará, a vida de Sara, está em Gênesis 23:1 a 25:18. Nada obstante, o nome da Parashá ser a vida de Sara é um paradoxo, porque está falando exatamente da morte de Sara. O primeiro questionamento que nos vem à mente é exatamente este: por que começa falando da vida? Por que o nome é a vida, na verdade, e está falando da morte de Sara? Capítulo 23, a partir do verso 1. Tendo Sara vivido 127 anos. Esses 127 anos tem muito material em termos de Midrash no meio do nosso povo acerca desses 127 anos. E dentre eles, o mais comum é de dizer que Sara ultrapassou os 100 anos, tinha uma jovialidade de 20 e tinha uma pureza de 7. Então, daí a razão desse estudo, tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Bom, nós já conhecemos essa história, já lemos essa história várias vezes, e eu quero recordar com os irmãos o que está em Romanos 15, verso 4, que diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós possamos ter esperança. Falávamos hoje, no momento do café, exatamente isso, o que podemos extrair para a nossa vida em cada estudo da Parashá. A Parashá é uma bênção, estudar toda a Torá é o privilégio que o Eterno nos dá, um dos maiores, porque obviamente nós temos contato com a palavra dele, aprendemos tudo o que aconteceu com o nosso povo, mas temos que ter em mente o tempo todo que isso é para o nosso ensino. Nós não podemos ficar presos a fatos pretéritos, sobretudo e principalmente quando estão registradas ali ou registrados ali vários defeitos nossos como seres humanos, várias mazelas nossas. E isso obviamente nos traz uma convicção ainda mais forte de que a palavra, de que tudo que está na Torá é a mais absoluta verdade. Porque, como eu sempre digo, é muito bom escrever coisas boas a meu respeito. Todos nós temos essa tendência, nós não gostamos de falar de coisas ruins. E a Torá, ela registra os fatos tais quais eles ocorreram. Nós vemos Abraão mentindo lá junto a Faraó, falando que Sara era irmã ao invés de esposa, conquanto fosse uma meia-verdade. Conforme eu já disse, não existem meias-verdades. Ou é verdade ou não é verdade, ou seja, ou é mentira. Então, isso é para o nosso ensino, isso é para nos mostrar o que nós temos que fazer, o que nós devemos fazer, e aquilo, obviamente, que nós não devemos fazer. Está aqui para o nosso ensino. O que o Eterno requer de nós é pegar todo esse ensino e converter isso em atos práticos. E volto a dizer, não será o nosso conhecimento que nos levará para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. Ninguém irá para lá por ter PhD em Torá, ninguém. Todavia, aquele que obedecer aquilo que já aprendeu, o mínimo princípio, esse sim ouvirá de Yeshua, o nosso Messias: vinde bendito do meu Pai, apossai-vos o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então, o nosso objetivo ao estudarmos a Torá sempre é esse. Nós não podemos nos deter a fábulas, não podemos nos deter a questões de só menos importância. Mas nada que tem na Torá, que está na Torá, é de só menos importância. Todos os fatos históricos que nós já aprendemos, já investigamos, e não tem um cunho de aplicação prática, é sim de só menos importância.
E essas parashiot, elas são extremamente ricas em conceitos morais, em princípios que nós devemos aplicar no nosso dia a dia, e é nisso que precisamos atentar e nos concentrarmos. Então, queridos, aqui nós temos essa história, conforme eu já disse, que todos nós conhecemos, né? A discussão ali de Abraão querendo adquirir o campo de Maquipela, né? Sabemos que esse campo foi comprado por um valor exorbitante. Abraão acabou pagando 10 vezes mais do que efetivamente valia, e aqui nós temos uma técnica de negociação, né? E obviamente Abraão, com olhos espirituais, nada obstante ele ter a convicção de que estava sendo explorado, ele não ligou para aquilo e acabou por adquirir aquele campo, porque de fato ele tinha uma promessa de que tudo aquilo seria dele, né? Tudo aquilo seria da descendência dele, e havendo o Eterno dado recursos para que ele adquirisse, por óbvio ele não poderia aceitar de forma gratuita aquele campo, né? Então ele adquire isso aí por 400 ciclos de prata, volto a dizer, um valor equivalente a 10 vezes mais do que efetivamente valia. Nós temos aqui nessa porção a fidelidade de Eliezer para com Abraão, quando Abraão o chama e delega a ele uma missão de encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. E aí nós discutimos na segunda e quarta-feira, nos nossos estudos, acerca disso, né? E aqui tem um princípio que ele tem que saltar aos nossos olhos, ou seja, Abraão tinha noção exata do que seria um jugo desigual. Ele não queria que Isaque se casasse com uma pessoa fora do padrão do Eterno, sobretudo porque ele estava numa missão, ele foi chamado numa missão pelo Eterno, e ele queria dar continuidade a essa missão, seguindo os padrões já estabelecidos pelo Eterno. Então ele pega um servo, um empregado fiel, né? Olha aí um princípio, né, da fidelidade, alguém que confia em nós como servos, né? Porque nós podemos ser patrões, nós podemos ser chefes, mas nós também somos servos de alguém, né? Sempre tem alguém acima de nós, sempre, todos nós estamos sujeitos às autoridades, todos, sem exceção. E aí, como essas pessoas nos veem? Será que nós somos confiáveis, leais, ao ponto de dar fim a uma tarefa, não do jeito que nós queremos, mas do jeito que está sendo delegado para nós? E aqui nós vemos Eliezer fazendo os questionamentos pertinentes, no sentido de que, se eventualmente ela não quisesse ir com ele, enfim, e aí Abraão fala com ele: ó, você fica desobrigado se eventualmente ela não quiser ir, mas me prometa uma coisa, não permita que Isaque retorne lá para aquela terra. Por que Abraão insistiu com Eliezer para que isso não acontecesse, né? Primeiro, o seguinte, é óbvio, gente, que ele tendo a convicção de que foi o Eterno que o tirou da terra de Ur dos Caldeus, que fez um pacto com ele, que acabou de evitar um sacrifício do filho Isaque, né, que prometeu que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam enxertadas. É óbvio que essa convicção estava no íntimo de Abraão, e ele sabia que tudo o que ele fizesse teria a aprovação do Eterno. E esse fato de buscar uma esposa entre os seus parentes, não é, certamente obteria do Eterno também todos os favores. E aí ele diz para Eliezer: fique tranquilo, o Eterno certamente enviará o seu anjo e cuidará de tudo, vai e faça o que eu estou te ordenando, tão somente evite de fazer isso, de permitir que Isaque volte. E assim foi feito. Eliezer, servo fiel, atendendo aí a ordem de Abraão, ele segue rumo à terra da parentela de Abraão. Vocês têm ideia de quantos quilômetros eram? 550 milhas, equivalente a 880 quilômetros.
no lombo de um camelo. 880 é mais ou menos uma distância daqui até quase chegando no Distrito Federal. 880 quilômetros no lombo de camelo. E Eliezer parte então para a terra em busca desta esposa para Isaac. E ao chegar lá, né, ele já conhecendo o relacionamento de Deus com Abraão, de Abraão com Deus, né, ele ora a Deus para que Deus levasse aquela missão a bom termo e que de fato aquilo que era da pretensão de Abraão fosse cumprido, ou seja, que ele encontrasse uma esposa para o filho de Abraão, para Isaac. E aí ele faz ali uma prova com Deus, né? Ele faz uma oração nesse sentido, dando detalhes dessa oração, e acontece tal qual ele orou. Aqui então um outro princípio, nós não podemos esmorecer em nenhuma circunstância. Vamos apresentar tudo o que nós queremos ou precisamos para o eterno. Lá na Brit Hadashah fala sobre isso: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai as vossas petições ao eterno, com orações e súplicas e com ações de graças. Ou seja, já agradeça. Eu falava hoje com um irmãozinho aqui, não é impossível alguém que está no caminho do eterno, se relacionando com o eterno, buscando cumprir os mandamentos do eterno, é impossível que ele não obtenha as bênçãos respectivas. Por quê? Porque já está escrito. Essa é a matemática do eterno. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolham a bênção. Vocês terão bênção quando vocês obedecerem, se diligentemente obedecerem aos meus mandamentos que hoje vos ordeno. Então, em obedecermos diligentemente está a bênção. E obviamente para cada mandamento cumprido tem ali a sua bênção, e o eterno não nos trava absolutamente nada. Cumprindo os mandamentos, por óbvio nós receberemos a recompensa desta dependência, desta obediência. Então não há nenhuma possibilidade disso não acontecer. Eliezer, quando ele ora ao eterno, o Deus de Abraão, e aí ele coloca o interesse de Abraão para Deus como um objetivo maior. Ele não está ali pedindo para ele está pedindo para para Abraão, para o Senhor dele, reconhecendo ali a autoridade, reconhecendo a pureza e a sacralidade da missão. Ou seja, encontraram uma esposa. Ele sabia da promessa, ele sabia que tinha que ser uma pessoa extremamente qualificada, porque daria sequência à promessa que o Eterno tinha feito com Abraão. Ou seja, se é por meio de Abraão, Abraão só tem um filho, Isaac, eu preciso de uma esposa que seja à altura de Isaac para dar sequência naquilo que o Eterno prometeu para Abraão. E aqui, gente, está o centro do estudo de hoje. Ele encontra a Rebeca, que responde integralmente a sua oração com toda presteza, com toda gentileza, com toda hospitalidade, coisa raríssima nos nossos dias. Nos estudos passados eu falei muito da proatividade de Rebeca, sem dúvida alguma uma mulher proativa, uma mulher que não apenas descedenta Eliezer, ou seja, não apenas dá água para ele, mas abastece todos os seus camelos, dá água para 10 camelos. Vocês se lembram quantos litros de água que toma um camelo se ele tiver com sede? 150. De 95 a 100 litros de água. Então vamos pegar uma média de 100 litros de água, vezes 10 dá o quê? 1000 litros. 1000 litros de água, é uma caixa d'água de água. Você sabe o tamanho do cântaro de Rebeca? 10 litros de água. 10 litros de água, para fazer 1000 litros de água, teve que dar quantas viagens? 100 viagens. Não, 100 viagens no total. 10 viagens para cada camelo. Vejam a disposição desta mulher. Hoje em dia, encontraríamos uma mulher com tanta disposição?
não apenas de servir uma pessoa. Certamente, eu falava isso na quarta-feira, né? Certamente o máximo, eu penso, né, que encontraríamos alguém falar assim: olha, para você eu vou te dar, agora você se vira aí com seus camelos, né? Então isso é problema seu. Isso para mais piedosa. Entendeu? Então esse é o padrão, gente. E ali, aí é que está, né? O Eterno, Ele capacita e nos dá aquilo que está no padrão dele. Por quê? Porque a oração foi nesse sentido, a pretensão era nesse sentido, e a missão, né? o que se tornaria Rebeca nesse cenário do pacto dele com Abraão era algo que de fato não poderíamos esperar outra conduta, né, de uma mulher da envergadura de Rebeca. Matriarca, né? Então ela se torna de fato uma matriarca. E aí nós sabemos o desenrolar. Então ela oferece ali toda a hospitalidade. Eliezer vai até a casa da família, né, do irmão dela, enfim, dá presentes para ela, dá presentes para todo mundo. E aí uma outra coisa que me chamou a atenção, um outro princípio, a prontidão, né? Quando Eliezer narra ali o propósito dele da viagem, né, e eles queriam retê-lo por mais tempo, ele fala: olha, não, deixa eu expor, eu tenho pressa, eu tenho urgência. Ah não, então a família falou assim: vamos ouvir a Rebeca, vamos ver o que ela diz. O que ela disse? Prontamente eu irei. Isso lembra, gente. Então vamos lá, raciocine comigo. Rebeca está no meio da parentela dela, e agora ela está ali diante de um estranho que está ali contando uma história para ela, né, do propósito da viagem, e ela prontamente se dispõe a ir. O que nos lembra essa história? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Ela não sabia para onde estava indo. A mesma disposição de Abraão, ou seja, Abraão manda que Eliezer vá até a parentela dele, porque ele sabia, obviamente, que haveria alguém que daria continuidade no pacto que o Eterno havia feito com ele. E é assim que o Eterno age, porque muitas vezes nós pensamos, né, mas isso não vai dar certo, né? Eu estou voltando para a minha parentela, onde o Eterno havia me mandado sair, mas eu vou trazer alguém de lá e aí não vai querer. É a preocupação de Eliezer ali. Mas se ela não quiser vir, bom, se ela não quiser vir, você fica desobrigado, mas você vai até lá e faça aquilo que eu estou te mandando fazer. Mas para a honra e glória do Eterno, e sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Eterno e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Era propósito eterno. Abraão foi chamado conforme o propósito eterno. Obviamente ele faria cooperar tudo para o bem de Abraão, tudo para o bem de Isaac, tal qual aconteceu. Tal qual aconteceu. E aí, queridos, nós, conforme eu falei, né, nós começamos a olhar para as características, né, de hoje, por exemplo, né, alguém falou aí, né, a mais piedosa daria água apenas para o servo Eliezer. Essa é a mais piedosa. Então, qual é o padrão de mulher hoje em dia? Mudou alguma coisa? O Eterno, a palavra fala muito em julgo desigual, tem isso lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, né, falando: não se ponha em julgo desigual. Mudou alguma coisa? Desde que o Eterno criou o homem e mulher os criou, o homem se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Mudou alguma coisa? Tem muita tribo hoje. Yeshua, quando questionado acerca da ruptura, do divórcio, ele respondeu: não foi assim desde o princípio. Vocês estão preocupados com exceções? Isso é uma exceção, isso é dureza de coração, isso é permissão de Moisés, não é um mandamento do Eterno. E aí Yeshua arremata aquela questão com o princípio maior: o que Deus uniu, não separe o homem. Mudou alguma coisa? O que muda, queridos, é a sociedade. A sociedade, ela muda a cada dia e muda para pior. A sociedade tem mudado para pior.
Eu volto a dizer, até bem pouco tempo atrás, né? Em 1977 é que foi instituída a lei do divórcio no Brasil. Até então não era permitido o divórcio. Fato bem recente. Até 1988 se admitia, na Constituição de 88, se admitia a prisão por adultério. Um homem que cometesse adultério, ele poderia ser preso. Era crime. Agora vejam a sociedade hoje como que está. Tem adultérios ocorrendo dentro de congregações religiosas. Tem recasamentos entre membros numa verdadeira balbúrdia dentro de uma mesma congregação. Onde encontrar respaldo para isso? Onde buscar um alicerce do centro da vontade de Deus para essas coisas? E aí, queridos, a conclusão é óbvia. A conclusão é: o homem continua sendo o centro do governo. Ao invés de permitir que o Eterno governe, o homem ainda continua, o ser humano continua a dar as cartas. Enquanto assim for, a sociedade irá de mal a pior. O Eterno, quando nós falamos em techuvá, em retorno, em arrependimento, em conversão, nós falamos em regresso às raízes desses princípios de obediência, princípios de fidelidade para com a lei do Eterno. E nós somos admoestados durante toda a palavra, que comunhão pode haver de luz com trevas, de justo com ímpio, justo, diga-se, justificado com ímpio, de Yeshua com Belial. Onde está a comunhão dessas coisas? Gente, não há comunhão. Quando se estabelece aqui o propósito de Abraão, que era arranjar um casamento para o seu filho, para que desse seguimento ao propósito eterno, ele não poderia abrir mão de padrão. Não poderia, era um padrão tão elevado que ele fixa aquele padrão e ele confia que o Eterno fará cumprir este padrão. Então é isso que nós precisamos entender. Nós estamos num retorno a princípios, a valores que o mundo hoje já despreza totalmente. E é muito engraçado, chega a ser engraçado, porque nós normais, heterossexuais, que temos uma família no padrão do Eterno, somos chamados de retrógrados, de misóginos, de não sei mais o que, e nós é que estamos ficando à margem. Ou seja, o errado está sendo certo e o certo passa a ser o errado. Esse é o padrão, gente, de família hoje. Em países tidos como mais desenvolvidos, há aberrações acerca de uniões que não vale a pena sequer comentar, mas são aberrações, e isso é tido lá como algo absolutamente normal, pois afinal de contas o mundo evolui, as pessoas evoluem. Gente, podemos chamar isso de evolução? O que nós sabemos é isso, os valores estão se perdendo. E o Eterno tem nos chamado ao resgate desses princípios. Filhos que honram os pais. Só esse mandamento, honrar pai e mãe. Gente, quão raro hoje em dia isto é. Ontem eu recebi um telefonema de alguém, de um cliente aí, que ele falou assim: o meu pai está fazendo isso, eu quero tomar providência. Eu falei assim: você está ficando doido? O seu papel é honrar o seu pai e a sua mãe. Esse é o seu papel. Você não pode nem sonhar em falar um negócio desse, querendo orientação jurídica para desonrar o pai e a mãe. Isso não faz sentido. Busque outra coisa, atente que você está transgredindo primeiro a lei de Deus. E juridicamente também, isso que você está querendo, você não vai conseguir, porque eu conheço toda a história e tal, e aí eu já falei logo com ele isso aí. Aí eu fico pensando, gente, a que ponto nós chegamos? Um filho querendo processar o pai e a mãe por algo que ele
mesmo estando errado, ele acha que ele está certo. A coisa está de ponta cabeça. Esse é o padrão do mundo. E é contra isso, queridos, é contra isso que Yeshua se insurge. Yeshua se insurge contra essa religiosidade vã. Alguém que diz que pertence a um ou outro segmento religioso, mas não quer efetivamente cumprir os requisitos que o próprio Yeshua determina. Aquele, pois, que quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo é renunciar à própria vontade. É colocar a vontade de Deus acima da sua. Esse é o padrão, gente. Esse é o padrão de Deus, que Deus delegou para Yeshua. O único ser humano, Yeshua, o único ser humano que conseguiu depender do Eterno em todas as coisas. E ele é estabelecido então no status de filho. Este é meu filho, eu hoje te gerei. Então ele ganha um status de filho, para que nós, olhando para ele na condição de humano, nós possamos seguir os seus passos. E aí Paulo, Shaul, fala de uma forma que fica muito fácil de nós entendermos, né? Yeshua em nós, o quê? A esperança da glória. Ô, gente, é a única esperança, não há outra. Porque se for nós em nós, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu comigo mesmo vou continuar querendo fazer a minha própria vontade. A minha vontade é muito forte, a nossa vontade é muito forte. Se eu não fizer essa substituição, Yeshua em mim, eu vou continuar nesse caminho de independência. E aí, se nós não compreendermos isso, de fato nós corremos um sério risco, porque nós estamos aqui dando sequência na história. Nós estamos aqui vendo Abraão dando uma ordem para o seu servo, para que ele vá e cumpra aquela ordem com um propósito sagrado, com um propósito de que o Eterno já havia dito que em Abraão seriam abençoadas, enxertadas todas as famílias da terra. E aqui estamos nós hoje, por causa do que Eliezer fez, porque ele encontrou Rebeca, porque Rebeca atendeu a voz do Eterno, porque ela cumpriu aquilo, porque ela se encontra com Isaac, porque ela se torna esposa de Isaac, por causa de tudo isso, por causa da dependência do Eterno, por causa do pronto atendimento, por causa da proatividade, por causa da santidade, para atender um desígnio maior que não era a vontade dela. Provavelmente, se perguntar sobre a vontade dela, ela estava numa situação muito cômoda, em casa, com os pais, irmãos e tal, uma família abastada. Então ela estava numa situação cômoda. Ela sai dali e anda 880 quilômetros também no lombo de um camelo, para cumprir algo que ela nem sabia o que seria. E é muito interessante que a bênção que o irmão dá para ela, ele dá para ela, versículos depois, nós temos aqui uma confirmação do Eterno da mesma bênção. Então, ou seja, profético, ela cumpriu ali uma profecia, ela cumpre o propósito de Deus, se colocando como um instrumento, como um vaso ali, obviamente um vaso de honra. Alguém que não discute a ordem, alguém que percebe ali o espiritual da situação e quer fazer a vontade do Eterno, custe o que custar. Você sabe que você vai andar 880 quilômetros, você já andou 8. Talvez ela não tivesse andado nem 5 metros no lombo de um camelo, porque ali eles lidavam com ovelhas. Não consta nenhum registro de que eles eram viajantes ou tinham camelos, etc, etc. E nós sabemos que, eu e Maria Lúcia principalmente, nós sabemos que andar no lombo de um camelo não é fácil.
Né? Maria Lúcia tem uma experiência maravilhosa para contar para vocês depois. Os irmãos já conhecem. No lombo de um camelo. Então, depois você conta. Então, gente, não é fácil andar quase 1000 quilômetros no lombo de um camelo. Mas isso não tem nenhuma importância. Isso é nada perto do propósito. E é isso, queridos, é que nós precisamos extrair daqui. Qual que é o princípio disso? Qual que é a visão espiritual da coisa? Ou seja, Rebeca, ela vislumbra ali no meio daquela história que Eliezer conta, porque ele conta várias vezes, conta para ela primeiro, depois conta para a família, ela estava presente. Ela ouve aquela história mais de uma vez e ela tem a visão espiritual do que estava acontecendo. E isso tem que nos chamar a atenção. Será que nós temos a visão espiritual do que está acontecendo? Ou nós continuamos com olhos carnais? Ou nós continuamos alheios aos planos do Eterno? Volto a dizer, queridos, esse ensino ele é extremamente precioso, mas que os nossos olhos se voltem para o que é a essência, os princípios, os valores. É isso. Essas histórias estão aqui para que nós possamos ir num mergulho profundo e extrairmos dessa profundidade aquilo que vai agradar ao Eterno, aquilo que vai nos melhorar enquanto pessoas. Nós estamos numa caminhada, gente, num propósito hoje, por meio do Mashiach e Yeshua, de atingirmos esse padrão. O que está lá em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da Emuná. Então, ou seja, existe um propósito nessa congregação, que é atingirmos a unidade da Emuná, a unidade da fé. Como vamos atingir a unidade da Emuná? Como? Cada um incentivando ao outro a ser fiel quanto às promessas do Eterno. Cada um incentivando o outro a confiar nas promessas do Eterno. Esse é o binômio que traduz Emuná, confiança, fidelidade. Agora, isso só é fortalecido por meio da congregação, por meio do corpo. Não tem como nós nos fortalecermos sozinhos. E aí, esse é um dos maiores segredos. Shaul fala que isso é um segredo sagrado, que estava oculto há muito tempo. Conhecendo a Torá hoje, nós percebemos que quem estava acompanhando a história, isso não estava tão oculto assim. Mas para muitos, inclusive até hoje para o nosso povo, que não conhece a Brit Hadashah, ou melhor, não reconhece Yeshua como Messias, ainda continua oculto. Por quê? Porque foi feita uma separação lá atrás. Eu me refiro à congregação. E Shaul fala assim, isso é um mistério. Eu me refiro à congregação e ao Messias. Desde que o Eterno tira o nosso povo do Egito, e com o nosso povo sai ali mais 70 nações, e já cumprindo essa promessa que o Eterno fez para Abraão, de que em Abraão seriam enxertadas mesmo todas as famílias da terra. Então o mistério já estava na congregação, desde ali. Judeus e gentios, hebreus e gentios, convivendo, e o Eterno dizendo uma mesma lei, uma mesma Torá, uma mesma instrução, tanto para um quanto para outro. Então, gente, não há acepção, não há separação quanto a isso. O que há, obviamente, é se a pessoa quiser continuar a ser um gentio, aí já é um outro problema. Agora, à medida que a pessoa se enxerta em Israel, por meio dessa promessa aqui de Abraão, que está aqui, estudamos na Parashá Lech Lehá, e agora Vaerá, e agora também aqui na vida de Sara. Então, a partir do momento que a pessoa se enxerta, ela se torna uma
com o povo de Israel, ela se torna uma israelita, uma pessoa israelita. E aí já não há mais distinção, é a mesma lei, tanto para alguém que é natural, que nasceu ali, viveu a vida inteira sob o jugo da Torá, né? Ou aqui no Ocidente, fazendo essa conversão, esse enxerto, techuvá, o mesmo tratamento, está debaixo do mesmo ensino, tudo igual, não há distinção, e isso é um mistério. E Shaul, ele evoca isso falando que é um mistério para muitos. É igual eu estou dizendo, né? Nós somos privilegiados, porque nós conhecemos o início da história, a sequência, conhecemos aí, reconhecemos Yeshua como Messias e conhecemos já o fim da história, que está descrito lá em Apocalipse. Então, está tudo registrado, tudo registrado. E isso está registrado é para que nós não erremos o caminho. Então nós pegamos uma história fabulosa dessa, né? Extraímos os princípios, convertemos isso em ações práticas e nós vamos prosseguir no propósito. Agora qual? Então, até que atinjamos a unidade da fé, do pleno conhecimento de Yeshua, a perfeita varonilidade. Gente, perfeita varonilidade é sermos, cada um de nós, pessoas perfeitas, varões perfeitos, mulheres perfeitas. Perfeitas, mas não existe nada perfeito. Perfeito, obviamente, no padrão que o Eterno requer de nós. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que efetivamente nós não atingiremos essa perfeição enquanto estivermos aqui nesse corpo mortal. Mas no momento que tivermos aí a incorruptibilidade desse corpo, que formos transformados, acabou. Se nós estivermos no propósito, nós receberemos essa bênção. E aí sim nós teremos condições de atingir o ápice dessa perfeição. Mas em Yeshua nós temos condições. Yeshua em nós é a esperança da glória. Então Yeshua em mim, né, a cada coisa que faço, né, de novo, né, eu menciono um livro que fala nos seus passos o que faria Yeshua. Então, o que Yeshua faria nessa situação? Esse é o nosso dia a dia. Essa é a nossa nova forma de viver, né? Um filho obediente, um filho que honra os pais, um irmão que respeita e zela pelo irmão, um marido que ama a esposa e quer ver essa esposa aprovada, purificada pela palavra, conduzindo-a no caminho que o Eterno designou para ele enquanto cabeça. Um pai que quer ensinar o chamar para os filhos, para que os filhos prossigam nessa autossustentabilidade espiritual, né, passando o mesmo ensinamento para o seu filho, e assim sucessivamente. Não é? Um trabalhador que honra o seu patrão, o seu chefe, as autoridades instituídas, o governo, não importa. Ou seja, estejamos onde estivermos, gente. O Eterno tem um padrão para nós. Nós precisamos ser aquilo que Yeshua diz que precisamos ser: sal e luz. Sal tempera, sal dá gosto, sal provoca sede. Luz dissipa qualquer treva. Então, nós somos chamados a sermos sal e luz. Não interessa onde, é onde estivermos, onde o Eterno nos colocar. Aqui, Rebeca estava numa posição que era exatamente a posição que ela precisava estar para que o propósito de Deus fosse cumprido. O que bastou foi a pronta disposição dela em obedecer. Se fosse uma pessoa mimada,
Conforme eu disse, ela fazia parte de uma família abastada, tinha vários empregados, e ainda assim ela que buscava água. Ainda assim ela aprendeu princípios de hospitalidade, de generosidade. Ainda assim ela conversa com aquele homem, chama-o para a casa dela e faz efetivamente muito além do que se poderia normalmente esperar de uma pessoa, mas que estava dentro da oração que Eliezer tinha feito. Então, queridos, essa tem que ser a nossa visão. Ao estudarmos cada porção, o que eu vou extrair desta porção para a minha edificação? Como eu posso me aperfeiçoar com esses princípios? E aí eu mencionei vários hoje, sobretudo a questão da fidelidade nossa para com o Eterno, a nossa confiança para com Ele, a disposição de fazermos prontamente aquilo que nos for designado, o zelo, a diligência. Gente, não dá para seguir no reino de forma relaxada, não dá. Eu confesso que eu fico extremamente preocupado, porque tem condutas que são, na minha mente, inimagináveis para alguém que está no reino de Deus, ou se diz no reino de Deus. Que alguém que esteja num contexto de corpo, muitas vezes não respeita esse próprio corpo, no sentido de edificar, no sentido de admoestar, no sentido de confrontar. Continuamos no alheamento da vida, cada um querendo seguir sozinho o seu próprio caminho, e no reino de Deus não pode ser assim. Mais uma vez, o que diz lá em Atos, logo no começo, é de que os irmãos estavam juntos, tinham coisas em comum, tinham singeleza e nobreza, comiam com alegria, estavam juntos todos os dias, no templo e nas casas. E aí lá na frente Radachá fala que todas as vezes em que nós nos reunirmos, nós devemos nos admoestar, nós devemos ter palavras de gratidão, nós devemos ter palavras de louvor, nós devemos ter palavras de correção. Esse é o propósito. Ou seja, nós não podemos jogar a conversa fora. Nós estamos numa missão. Temos que continuar com uma visão espiritual, sabendo que nós estamos numa missão espiritual. O nosso chamado não é para andar 880 quilômetros no lombo de um camelo, mas o nosso chamado continua sendo a santidade, a santificação. E a palavra diz: sede santos. O Eterno diz: sede santos, porque eu, o vosso Elohim, sou santo. E na Brit Hadashah a advertência é: sem santificação ninguém verá a Adonai. E essa santificação, queridos, ela é buscada dia a dia, transformando esses princípios em ações práticas para nós, para que nós efetivamente possamos viver a experiência do nosso povo, a cada semana. E aí nós sabemos disso, o nosso povo fala muito isso, e isso é uma verdade para quem já faz isso há mais tempo. Nós vivemos a experiência e a energia da porção da semana, desde que começamos. Hoje, por exemplo, ao pôr do sol, nós já começaremos a estudar, e a pensar na próxima porção, que é Toledores, gerações. Gerações de quem? Agora de Isaac. Por quê? Porque por causa da Rebeca. Então a Rebeca agora, ela entra num cenário e ela está aqui agora dando prosseguimento, sendo um vaso útil nas mãos do Eterno,
para a próxima porção, Toledot, gerações. Por causa de Rebeca, gerações. Quais gerações? O povo de Deus. Sim, mas Rebeca gera quem agora? Esaú e Jacó. E nós sabemos, olha para você ver o plano de Deus. Rebeca, gêmeos, desses gêmeos vem Jacó, um deles, e Jacó vem as 12 tribos. Pronto, está consumado o plano da terra. Tudo porque Rebeca ouviu a voz de Deus, tal qual Abraão ouviu a voz de Deus, e se colocou pronta, numa prontidão sem questionamento, numa prontidão proativa, de fazer aquilo que deve ser feito. E muitas vezes nós sabemos o que deve ser feito e nós não fazemos. E a palavra fala: aquele que sabe o que deve ser feito e não faz, nisto está pecando. Esse é o famoso pecado por omissão. Então nós sabemos o que deve ser feito, só ainda muitos de nós muitos são omissos, e nós precisamos atentar para o propósito de Deus e nos colocarmos nessa proatividade dos nossos ancestrais. Nós temos Abraão como o maior patriarca, e Yeshua fala: se fosseis filhos de Abraão, praticariam as obras de Abraão. E agora é a nossa vez, na nossa geração. Exatamente, cada um de nós, nesta geração, nós temos um papel a desempenhar. A história continua, gente. Vem Rebeca, e agora vem a próxima porção, Toledot de gerações, e hoje nós estamos aqui no ano secular de 2024, já para 2025, e a história continua com cada um de nós. Qual é o legado que nós vamos deixar para a humanidade? E eu não estou falando de legado material, estou falando de legado espiritual. A nossa passagem por esta terra, e aliás uma coisa que ficou muito em evidência nessa porção também, é a convicção de ser peregrino e estrangeiro nesta terra. Por quê? Porque a nossa pátria, ela é espiritual. Nós estamos de olho no mundo vindouro. Nós queremos habitar a terra de forma permanente, não de forma transitória. Então, o que nós estamos fazendo hoje e o que efetivamente o Eterno pode esperar de nós, de prontidão, de utilidade, para que os planos dele sejam cumpridos. Que Ele nos abençoe, que Ele nos capacite, que nós possamos buscar essa disposição pronta de servi-lo, toda vez que ouvimos esse precioso chamado. Shabbat Shalom a todos.